O texto que eu separei para a gente refletir hoje está em Efésios capítulo 6. Devido aos acontecimentos dos últimos dias, eu acho justo e importante nós refletirmos um pouco sobre o nosso núcleo familiar, inclusive entre pais e filhos. E esse texto ele é muito bom porque ele traz um pouco do que a gente deve ter dentro da nossa casa. O texto da Bíblia diz assim, Efésios 6: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Esses 4 versículos apenas é bom a gente pensar um pouco sobre ele. Nós temos visto recentemente vários ataques a creches, a escolas de pessoas jovens, adultos jovens e adolescentes. E a gente sempre se questiona o porquê dessas atitudes tão grotescas, demoníacas, eu diria. A gente se pergunta onde é que foi que alguém errou, de quem é a culpa. Enfim, é uma conversa muito boa e produtiva, principalmente nos momentos em que elas ocorrem, para a gente poder tentar sanar o problema e evitar futuros episódios similares. E eu pensando a esse respeito, eu queria dividir com você o meu pensamento. Me vem logo o núcleo familiar, né? Eu fico pensando, os pais e os responsáveis dessas pessoas, desses criminosos, poderiam ter agido de alguma outra forma? Sim ou não? Fica aqui uma reflexão. Se a gente olhar à luz da Bíblia Sagrada, e se a gente pegar também bastante filosofias e literaturas seculares, a gente vai entender que o seio familiar, ele é o centro onde tudo começa. Ele é o lugar onde nós podemos semear várias coisas. Nós podemos semear coisas boas e coisas ruins também. Então, eu fico pensando, os pais e os responsáveis desses seres, dessas pessoas, será que de alguma forma eles conduziram essas criaturas com alguma educação, com alguma doutrina cristã ou de outra religião? Será que eles tiveram cuidado em conduzi-los em caminhos honestos, caminhos certos? Eu até acredito que sim, em alguns casos. Mas eu acredito que não em outros, e é por isso que a gente traz essa reflexão. Porque a responsabilidade de pais e responsáveis que criam crianças tem uma responsabilidade muito grande, porque a gente forma ali caráter. A criança até 10 anos, salvo erro, né? Meu aqui, não sou nenhuma conhecedora, mas ela ainda tem o caráter moldável. E a educação dentro de uma casa, ela é totalmente fundamental para uma criação mínima, de um mínimo de senso crítico, de bondade, de cidadania, de religião. E a Bíblia nos ensina aqui, a nós pais, não provocarmos os nossos filhos à ira, mas criá-los na doutrina e na admoestação do Senhor. O que é admoestação? É repreensão. Ensiná-los o que é certo e o que é errado, ensiná-los que de um erro vem uma consequência, que pode ser um castigo, pode ser uma pena, pode ser um simples chamada de atenção, mas que vai haver consequência. A gente tem que ensinar o amor ao próximo, a gente tem que ensinar moral, a gente tem que trazer conceitos de vida e de morte, de certo e errado, de justiça e injustiça. Isso é bíblico, é mandamento. Então, uma reflexão, será que nós não conseguimos ver quem nós estamos criando? Porque quando foge da nossa alçada, da nossa competência de pai e mãe ou responsável, a gente pode solicitar ajuda de um médico, de um psiquiatra, de um psicólogo, de um pedagogo,
de outro profissional, para que a gente consiga entender e detectar aquela dificuldade daquela pessoa não criar um senso moral. Por exemplo, será que a gente não consegue verificar se a gente tem um psicopata em casa? Porque crianças já dão um senso de psicopatia, já dão traços. Então, que fica essa reflexão para a gente olhar para dentro da nossa família e olhar quem é que nós estamos criando e jogando na sociedade. O que é que nós estamos formando, que tipo de cidadãos nós estamos formando. E se você estiver fazendo sua parte e perceber que o seu filho ou sua filha, ou o seu tutelado, o seu curatelado, não está dando sinais de aprendizado daquele senso comum ou religioso que você está ensinando, enfim, peça ajuda de um profissional para que ele não cresça e faça alguma coisa dessa, que seja um psicopata, ou que seja um perverso, um narcisista perverso, enfim. Agora, é óbvio que os desvios de conduta vão do livre-arbítrio do cidadão quando quer fazer, né? Quando quer agir. Eu não estou aqui dizendo que os pais, né, são responsáveis absolutamente pela atitude das crianças, não. Mas nós somos responsáveis por uma criação minimamente cidadã e cautelosa, tá bom? Que eu deixo aqui essa reflexão para você. Instrua os seus filhos no caminho certo. Se você perceber que tem alguma coisa de diferente, procure ajuda profissional. De repente ele esteja precisando apenas de um apoio. Mas vamos evitar que nossos filhos e que pessoas ficam e tenham esses perfis tão perversos que está no nosso dia a dia. Um abraço para vocês, Deus abençoe.